Oi, gente, eu sou a Delane Marques, aqui do canal Viver Expandindo. Esse canal aqui surgiu para que eu possa compartilhar com você um pouquinho do meu processo de expansão da consciência. Se você está aqui assistindo um material como esse, é porque você também está nessa fase, nesse momento, onde você está se descobrindo, onde você está em busca de um despertar da consciência, de começar a olhar as coisas de uma forma mais ampliada, porque nada mais a expansão da consciência nada mais é do que isso. Então, o vídeo de hoje, a gente vai trabalhar uma crença, vai ser uma crença do Theta Healing, que a gente vai trabalhar hoje, que é o ressentimento, tá? Então, hoje a gente vai tratar isso. Lá no final do vídeo vai ter instalação do Theta Healing com o ressentimento. A gente vai tentar ressignificar as crenças que a gente tem, as dores que a gente tem, ressentimento. E se você não assistiu, fica a dica que a gente tem 3 vídeos que é uma sequência, tá? Então a gente trabalhou a questão do merecimento, ser bom o suficiente, e a gente trabalhou as questões do medo já. Então, se esse vídeo fizer sentido para você, com certeza os outros vão fazer também. Então você vai lá e já procura esses vídeos que vai estar aqui marcado, vai ter como você ver aqui na descrição como encontrar os outros vídeos, porque tá na playlist lá do Theta Healing, mas a gente deixa aqui fácil para facilitar a sua vida. E aí, como é que eu sei se esse vídeo faz sentido ou não para mim? É muito fácil. Você só observa, tipo assim, tomando uma decisão hoje, com base naquilo que você viveu no passado. Tipo assim, você conhece uma pessoa hoje, por exemplo, ou vive uma situação hoje, e já diz assim, não, isso aqui não vai dar bom, porque eu já vi isso, eu já vivi isso, e eu já sei que isso aqui não vai dar bom. A minha experiência já diz isso. Ou então, por exemplo, você tá aqui no presente, né? Mas tá aqui e era pra estar vivendo na situação do que tá fazendo agora. Por exemplo, eu tô gravando um vídeo, então eu tenho que estar envolvida com isso, focada nisso. E aí, às vezes, a gente se pega lá, em vez de a gente estar focado naquilo que a gente está fazendo no presente, por exemplo, no meu caso, gravando um vídeo agora, a mente devagar e eu tá lá pensando numa situação que aconteceu lá no passado, não me concentro aqui no presente e ainda trago essa energia, aquele sofrimento, aquela sensação que eu vivi lá no passado, eu ressinto ela aqui no presente, como se fosse real. Isso faz sentido pra você? Você já se pegou fazendo isso? Ou tipo assim, é difícil e pra vida toda ela vai ser difícil, porque aquela pessoa me fez isso lá no passado, mas eu ainda trago para o meu presente essa situação, essa dor. Então você se identifica com alguma dessas colocações que eu tô fazendo? Então se você se identifica, fica aí, porque esse vídeo vai fazer muito sentido pra você. E o que é que a gente vai poder conversar a respeito sobre isso, porque que você deve ficar aqui. A gente vai trazer um olhar de expansão da consciência, como que eu posso olhar isso em ângulos diferentes, como que eu posso atrair para minha vida situações de forma diferente, né? E depois disso, a gente vai trazer essa informação, que ela é teórica, para a prática lá na aplicação do Theta Healing, onde a gente vai fazer a ressignificação dessa crença. Então, se você caiu nesse vídeo hoje de paraquedas, não se preocupa, porque eu também vou explicar um pouquinho sobre o que é o Theta Healing, para você não dizer assim, esse negócio é uma mágica. Não, esse negócio não é uma mágica. Ela é uma técnica que ela é fundamentada em ciência também. Então, a gente vai fazer uma reprogramação, que é como se fosse uma neurolinguística, explicar o que é o Theta Healing, e você vai ver como que essa ação do Theta Healing faz com que você ressignifique a crença. Se tá meio confuso, fica aí que quando eu começar a explicar vai tudo clarear, tá? Então vamos lá. Se fez sentido para você que você traz do passado ao presente, é porque você ressente. Então, o que acontece quando a gente ressente? O cérebro da gente, ele não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Isso vale tanto quando a gente quer criar uma coisa muito bacana na nossa vida, como quando a gente está vivendo o nosso presente baseado no passado, ou conjecturando o nosso futuro baseado em ações passadas. Então, o que é muito comum? A gente ressentir, quer dizer, sentir novamente como se isso estivesse no presente. E aí a gente ressente de quem?
a gente ressente da gente mesmo, quando a gente se culpa, a gente não se perdoa por coisas que a gente fez, que a gente hoje avalia e acha que a gente poderia ter feito diferente. Mas você concorda que quando você tomou essa atitude no passado, com o nível de conhecimento que você tinha, com o nível de informações que você tinha, até aquele momento, era o melhor que você poderia ter feito? É o que você conseguiu ter feito? Então, se você começar a concordar com afirmações como essa, não, naquele momento era o melhor, era, naquelas condições, com aquele nível de informação que eu tinha, com o nível de aprendizado que eu tinha, com o nível de conhecimento que eu tinha, eu só poderia fazer aquilo ali. E aceitar, fazer as pazes com você, se harmonizar, dizer, não, tudo bem, aqui hoje, olhando pelo olhar de observador que eu tenho hoje, eu já tenho condições de agir de uma forma diferente. E aí se observa como é esse agir diferente, né? Eu lembro que eu me ressentia muito por uma dificuldade que eu tive na minha vida, que foi, eu me achava uma pessoa muito potente, muito, eu não sei nem descrever, o tanto que eu me achava uau. E eu me vi dentro de uma situação de violência doméstica. E eu me ressentia disso, porque como eu não cabia dentro do meu conceito, isso não cabia na minha vida. E aí eu me envergonhava, eu me escondia de mim mesma, me escondia dos outros e de mim mesma. Eu não queria aceitar, né? Então eu ficava achando que eu tinha provocado essa situação. Eu ficava criando histórias e histórias, porque eu não me perdoava de ter me colocado naquela situação. Então foi uma dor muito grande que eu vivi, que confesso pra você, foi uma das camadas mais difíceis de eu ressignificar na minha vida. Mas eu tive que aceitar e fazer as pazes comigo. Olha, naquele momento você não estava se nutrindo de amor o suficiente e achou que o melhor que você estava merecendo era mendigar essa situação que gerou nessa violência. Hoje você tem um nível de aprendizado diferente, você já sabe que você tem uma outra qualidade, você já percebe um nível de nutrição, de amor diferente. E aí hoje aquilo ali, eu soltei aquilo ali e eu consigo conversar sobre isso com você de uma forma normal, natural. Inclusive quando eu estou nos atendimentos, eu trago isso, quando eu faço palestras, se for necessário, se eu sentir que é necessário, eu coloco isso para que as pessoas entendam que independente do grau da dor, é possível a gente fazer as pazes com a gente mesma. Desde que a gente esteja aberto a isso. A gente comece a entender como que a gente estava, porque isso é fazer as pazes com você mesmo. É entender, olha, é mais fácil para todo mundo, por exemplo, numa situação dessa como eu vivi, era mais fácil eu me vitimizar, eu me colocar na posição de vítima, na situação de vítima e dizer assim, eu sou a coitadinha, porque eu não merecia isso. De fato, eu não merecia e ninguém merece, tá? Mas o ponto principal de tudo isso, para mim fazer as pazes comigo mesma, foi primeiro, eu sair da situação de vítima em que eu havia me colocado. Porque quando isso aconteceu, eu comecei que eu me perdi de mim mesma, né? Eu já estava perdida de mim mesma, senão nem teria chegado nessa situação. E quando cheguei nessa situação, eu tive que assumir um papel diferente na minha vida, onde eu tive que sair desse lugar em que eu me via, me colocava numa situação de vítima e me colocar numa situação de ser autora da minha vida e voltar a ter as rédeas da minha vida. E isso não é fácil. E você só consegue fazer isso quando você se harmoniza com você mesma. E aí eu comecei a observar, em que momentos da minha vida eu me apequenei, em que momentos da minha vida eu aprendi que um relacionamento é dado de migalhas como esse que eu vivia, em que momentos da minha vida, e aí eu fui ressignificando tudo isso, fui trazendo um novo olhar para tudo isso, olhando para mim com mais generosidade, porque a gente só consegue virar essa chavinha, tirar essa culpa que a gente coloca da gente mesmo e deixar de ressentir a gente mesmo quando a gente começa a se olhar com mais amor, tá? Então essa é a grande chave. E daí eu comecei a me olhar com mais amor, a olhar as qualidades que eu tinha, como que eu ia me nutrir de uma forma diferente, como que eu ia me observar de uma forma diferente, quais eram os aprendizados que eu tinha, que tinha me levado àquele nível de comportamento, qual era a nova forma que eu poderia encontrar dentro de mim e agir de uma forma diferente. E aí eu fiz as pazes comigo mesma. E só quando eu fiz as pazes comigo mesma foi que eu comecei a
não sofrer mais com isso. Por exemplo, antes eu falava, eu chorava, me desesperava. Hoje eu falo normalmente. Então, tipo assim, existem momentos em que eu ainda me emociono? Claro, dependendo da forma que eu falo, do grupo em que eu esteja falando. Porque eu não perdi a minha sensibilidade. Entenda, eu não perdi a minha sensibilidade. Eu tenho sentir. A forma de sentir e de perceber é que hoje, com a expansão da consciência, se tornou diferente. Eu consigo me colocar dentro do cenário e olhar para fora. Olhar de fora como um observador, assim, um grande cenário e ficar... aqui sou eu, essa personagem. O que tem nessa personagem? Essa personagem aqui hoje ela tem chocolate, mas eu posso colocar café. E entender que eu posso fazer as alterações que eu quero na vida dessa personagem, que eu tenho esse poder dentro de mim. E é assim que eu ajo. E assim que a minha vida foi se transformando, assim que a minha vida foi ganhando tons e cores diferentes. E foi assim que eu saí desse lugar de vítima, de encolhida, a vida acabou pra mim e eu era uma flor murcha. E comecei a ganhar novas cores, novas pétalas. E comecei a observar que relacionamentos existem, que relacionamentos podem ser maravilhosos, podem ser campos férteis de jardins lindos, desde que as sementes sejam boas e os jardineiros para cuidar melhor ainda, tá? Então, para mim entender isso, para mim sentir isso e passar isso com essa verdade para você, foi necessário que eu fizesse as pazes comigo mesma, que eu deixasse de ressentir a mim mesma, que eu deixasse de me sentir a sofredora e a coitadinha e aquela que não merecia, e entender por que eu tinha me colocado naquele lugar de vítima, de coitadinha, onde eu tinha me perdido de mim mesma, me reencontrado, ter feito as pazes comigo mesma e tivesse nesse lugar de poder que estou agora e que me sinto à vontade de colocar isso para você na má naturalidade, como que se você que está me ouvindo vive situações semelhantes como essa, existem saídas inúmeras. Podem acreditar. E se, não tem nada a ver a minha história com a sua. Não, mas eu estou falando de uma história de uma grande dor. E eu tenho certeza que você, em algum nível, pode estar se conectando com esse momento de grande dor da sua história. E que você pode e deve fazer as pazes com você, se relacionar com você de uma forma diferente, se perdoar, olhar que naquele momento, naquela situação em que você viveu, você fez o seu melhor, criatura. Agora é hora de dizer, e agora, com o nível de consciência que eu tenho hoje? Ou se eu ainda não tenho esse nível de consciência, quais são as novas opções de aprendizado, as novas formas que eu posso aprender e ter um nível de consciência diferente? Entende? Então isso é fazer as pazes com a gente mesmo. Outro momento que a gente tem que aprender a fazer as pazes com a gente mesmo é com as nossas relações. A gente às vezes tem relações difíceis com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos parceiros, né? E então são vários níveis e você que vai aí do outro lado adaptar a sua realidade. Olha, eu não tive essa dificuldade tão difícil a nível de relacionamento, por exemplo, e a nível de você mesmo, porque entenda, às vezes a gente olha e diz assim, eu tenho que me harmonizar com determinada pessoa, e não é, a gente tem que se harmonizar com a gente mesmo, né? E por que eu trouxe esse exemplo para você? Porque com esse exemplo eu descobri que eu me ressentia de muita coisa, tá? Eu descobri através desse exemplo da violência doméstica que eu vi, que na verdade eu me ressentia do comportamento do meu pai. Então eu tive que reaprender a minha relação com meu pai, porque eu olhava para a relação com meu pai e era uma relação muito difícil. E aí o que acontecia? Eu queria viver uma vida totalmente diferente da que eu via que ele fazia. Só que quanto mais eu negava isso, e quanto menos eu aceitava ele, mais eu produzia a assinatura energética que atraía homens como eu atraí no meu relacionamento. E veja bem que o meu pai, ele era uma pessoa que eu não concordava com a forma de violência verbal que ele falava. Meu pai era incapaz de levantar a mão, por exemplo, para minha mãe. E eu já consegui manifestar de uma forma muito pior, né? Porque para você ver o que é o nível de consciência, o que nível que
o que essa vibração energética que a gente fala em outros níveis atrai para a vida da gente. E aí, o que é que eu observei? Que eu tinha que entender qual eram as qualidades que meu pai tinha, que eu não estava percebendo, e que quando eu, a partir daí, comecei a perceber essas qualidades que meu pai tinha e que elas estavam em mim, foi que eu ganhei poder, criatura. Porque aí foi que eu disse, meu pai não passava por essa situação. E aí foi nessa força, nessa energia que meu pai tinha, foi que eu disse, eu posso construir minha vida do jeito que eu quiser, porque meu pai construiu a vida dele, foi de vaqueiro até a casa que a gente tem hoje, a ser milionário. Então, se ele conseguiu isso, saindo lá do sertão, do Ceará, da seca, que alimentava o gado, moendo o chique-chique para tirar a água do cacto, que era só o que ele tinha, eu tinha essa força dentro de mim. E eu ia ter que usar essa força que eu reconhecia dele em mim para sair dessa situação, desse relacionamento. Então eu tive que aí aprender a como que eu ia virar a chave e entender que a única coisa que eu me ressentia do meu pai era que eu não me sentia amada por ele, eu não me sentia validada por ele. E aí eu fui vendo, eu não me sentia realmente. Por quê? Porque meu pai, ele viveu dentro de uma fazenda, vivia só com homens. Então o trato do meu pai era um trato meio rude, né? Muito rude, por sinal. Ele falava com a gente às vezes igual fala com o jumento, como eu brinco com ele. E aí, pra mim, isso era muito difícil. E as coisas em que eu era boa, eu lembro que eram bobagens infantis. Que era, por exemplo, eu era muito boa na escola. E eu chegava, olha papai, eu tirei um 10, não foi mais do que sua obrigação. E aquilo ali me doía. Aquilo ali me massacrava. Isso quando eu era criança. E quando eu fiquei adulta, aí a gente trabalhava junto. Eu lembro que eu ia atender um cliente, ele atendia um cliente. Quando eu entrava dentro do carro, gente, era toda vez. Ele fazia eu somar quanto eu tinha vendido no cliente, porque ele competia comigo para saber quem tinha vendido mais. E aí, se eu tivesse vendido um volume maior do que o dele, é porque eu tinha sorte. Ele vendia, quando ele vendia mais do que eu, é porque ele era bom. Mas eu, quando eu vendia mais do que ele, era porque eu tinha sorte. Então, sempre foi esse nível de grau. Aí eu comecei a ver, eu disse, gente, por que esse grau de competição? Eu não tenho que competir com ele. E eu não preciso da aprovação dele, eu preciso eu me sentir boa. O que ele tinha que me dar, ele me deu a vida. Ele me deu condições de eu prosperar por essa vida, porque eu tive condições de me alimentar bem, de estudar bem. Tudo isso ele me deu. Então, o que é que eu tenho? Que ser grata hoje por essa condição que ele me proporcionou, e o que ele não deu conta, tudo bem. E quando a chave virou e eu entendi isso, minha relação com meu pai mudou. Porque eu não tinha mais expectativa. Quem se validava era eu. Eu não precisava ir lá no passado e dizer, mas o papai antes fazia assim. Eu tô contando hoje pra você entender como foi na minha vida e associar a sua vida. Então, quer dizer, olha só, no relacionamento ela teve que fazer as pazes com ela mesma e com o pai dela. Tive. Outra pessoa que eu tive que fazer as pazes com o meu ex-parceiro. Eu não preciso fazer as pazes de ir lá e de conversar com ele. Não. Mas eu preciso olhar para eles, olha, ao nível de aprendizado que você teve, você deu conta disso aqui. Tudo bem, é o seu aprendizado. Mulheres como eu merecem muito mais. Então, mentalmente, siga a sua vida e eu vou seguir a minha. E aí, com isso foi poderoso, porque antes eu não conseguia perceber, como é que eu posso explicar? Antes eu não conseguia perceber ele se sentindo bem. Quando eu imaginava que ele ia ter uma vida normal, se sentindo bem, tudo aquilo ali me doía. Eu tinha uma raiva daquilo. E hoje, eu já consigo imaginar ele construindo uma família, sendo feliz. Eu quero que ele seja feliz. Por quê? Porque hoje, depois que eu me harmonizei com essa situação, eu entendi que existe cada pessoa no seu grau. E no grau dele, era o máximo que ele tinha condições. Então, é até assim, sabe quando você tem uma coisa que você não sabe nem como lidar com essa coisa? Hoje eu olho assim, eu digo, ele não sabia nem como lidar com uma mulher como eu. E dentro dessa dificuldade dele, terminou isso virando uma violência. Tá certo? Não, não tá. Mas
eu decido entender dessa forma e seguir a minha vida e construir a minha vida. E hoje, pra mim, saber que ele, eu não sei nada sobre ele, mas se ele tiver com alguém eu vou estar feliz, se ele tiver sem alguém eu tô feliz, porque eu não trago mais esse pensamento para o meu presente. Tipo, eu posso usar isso como exemplo? Posso, mas é um exemplo que pra mim é tranquilo. Ele tem o direito de seguir a vida dele com a pessoa que vai estar em alinhamento no nível dele, e o que eu entendo que é o meu alinhamento é o que eu tenho o direito de viver e mereço viver. E aí eu acho que eu mereço ser tratada de uma forma e quero essa pessoa que me trate exatamente dessa mesma maneira. E uma pessoa que esteja aberta a viver isso, não da forma que eu vivi e experienciei. Naquele momento, aquela menina que estava mendigando o amor do pai, procurava esse mesmo amor em um homem. Hoje, a mulher sabe se nutrir. A mulher sabe que ela não precisa mais de migalha de ninguém, não. Ela tá aqui, completinha. Então, foi preciso eu tirar o meu ressentimento, me perdoar. Foi preciso tirar o meu ressentimento do meu pai. Foi tirar o meu ressentimento do meu ex-parceiro. E aí eu fui descobrindo que era preciso eu tirar o ressentimento do meu irmão. Porque eu ia acessando as minhas memórias e ia vendo que eu tinha muito medo do comportamento do meu irmão. E o que é que me assustava no comportamento do meu irmão? Meu irmão é um poderosíssimo, meu irmão é um homem lindo. Agora, meu irmão, ele é um homem que está no poder, como a gente, por exemplo, fosse dizer, ele é um imperador. E o imperador, ele tem comando, ele tem força e tal. Só que eu me colocava nesse lugar. Então, um imperador com outro imperador, normalmente brigam por espaço. E era isso que acontecia. E aí eu tive que ver assim, por que que eu brigo por espaço com essa figura? Aí disse, porque essa figura, você está exatamente igual a essa figura. E a figura feminina é exatamente igual a essa figura? Ou essa figura feminina tem que se colocar em um outro padrão, em um outro lugar? E aí eu fui vendo como é que seria essa figura feminina. E aí eu descobri que existiam várias e várias camadas de mim mesma, onde eu tinha me perdido, onde eu tinha me travestido de um homem para ser aceita dentro do meu trabalho, para ser aquela líder foda, forte, onde eu tinha me travestido de um conceito de força, de masculinidade, para que eu me sentisse aceita em determinadas situações. E aí eu entendi que eu tinha que me harmonizar com esse aspecto feminino que havia dentro de mim, que era justamente o oposto da forma que eu estava me colocando, que era igual a do meu irmão. E aí foi muito poderoso, porque aí eu comecei a prestar atenção, quando eu me coloquei numa situação mais feminina, aí eu fiquei imaginando como seria a versão masculina que eu queria. Gente, eu cheguei na versão do meu irmão. Foi incrível. Sabe, aquele homem bem sucedido, aquele homem que vive pra família. Lógico que não me interessei pelo meu irmão. Eu tô dizendo que se eu colocar aqui, fizer um checklist, bate exatamente com a descrição do meu irmão, né? E aí foi engraçado, porque eu digo, meu Deus, e como que eu olhava pro tempo todo e tanto que me irritava aquela figura. Porque, observe, ao meu nível de aprendizado, eu não queria uma pessoa mandando em mim, gritando em mim, como meu pai fazia. Então eu disse, eu jamais vou permitir isso. Então quem vai gritar? Eu, né? E aí eu fiquei nessa posição de autoridade. Tanto que eu fui casada a primeira vez com uma pessoa excepcional, a gente se dá super bem, é super amigo, mas só dá certo pra ser amigo. Por quê? Porque era um casamento que pra mim se tornou muito pesado, porque eu assumi essa posição de força e de energia masculina. E isso era muito pesado pra mim. Isso me levou a um nível de desgaste, de estresse, que eu entrei até em depressão, né? E aí eu vi que não fazia sentido e que a gente funcionava muito bem como amigos, como a gente ainda hoje é amigo. Nós temos um filho, criamos ele de uma forma super harmônica, dá super certo. Ele tá presente na vida do meu filho, ele é um super amigo. Mas como homem e mulher não funciona. Por quê? Porque eu tinha uma energia muito masculina, mas isso me pesava muito. E ele tinha essa energia muito feminina e ele não consegue sair desse lugar. E
E como ele não conseguia sair desse lugar, eu também não conseguia assumir esse lugar feminino. E aí o que acontece? Através da prática do olhar e de não me ressentir, eu fui tomando todas essas proporções de consciência. E quando eu entrei no meu lugar feminino, eu digo, ai, deve ser tão bom ser nutrida, deve ser tão bom ser provida. Então, o que você quer? Eu quero um provedor. Aí eu fazia o cheque, provedor. Aí, eu quero um homem bonito, porque eu sou uma mulher bonita, eu quero um homem bonito. Aí eu boto homem bonito. Eu sei que quando eu fui fazendo o meu checklist, dava exatamente a figura que é meu irmão. E aí, eu não conseguia mais brigar com meu irmão. A gente discutia muito. E aí, quando eu olho pra ele hoje, eu fico olhando, figura interessante você. É realmente você. E aí eu vejo como ele é uma pessoa que cresceu, ele hoje é um líder, ele é diretor de uma multinacional, e aí ele viaja o mundo todo, as reuniões dele são a níveis globais, né? Então ele viaja para convenções fora do país constantemente. É engraçado que ele diz, hoje eu tô bem que não tô na. Ele vai para Londres, como eu vou bem que para São Paulo. É assim uma dinâmica, né? Muito legal. Hoje mesmo eu tô gravando esse vídeo, ele tá com a esposa dele na Europa, tá? Estão passeando lá, ontem eles estavam em Roma. Então é isso que eu quero. Eu quero esse marido, eu quero esse marido que me proporcione coisas legais e que compartilhe comigo. Eu acho muito bonito ele tá aqui, liga para ela e fala com ela contando sobre o dia a dia dele. Eu lembro que a última vez a última vez ele estava em São Paulo, e na penúltima ele estava na Grécia. E aí ele ligava constantemente, colocando ela a parte das coisas, como se ela trabalhasse. Às vezes ela não trabalha com ele, ela tem uma vida, um trabalho totalmente independente. Mas ele participa, a dinâmica deles é uma troca muito gostosa, né? E eu achei engraçado que aí quando eu fui olhar, eu disse, meu Deus, agora eu tenho que parar de me ressentir do meu irmão. Também, bingo! E deixei de me ressentir do meu irmão. E assim, se eu for contar da minha vida, tudo que eu tive que deixar de me ressentir, que ainda descubro que tenho que deixar de ressentir, eu não vou parar o vídeo, ele já tá com 28 minutos. Então, se faz sentido para você em algum nível e que você precisa aprender a deixar de ressentir, vou falar só mais uma coisa. Eu aprendi também que eu tive que deixar de me ressentir com Deus, com o Criador. E isso é importante eu falar para você, porque a gente às vezes não percebe. E eu me lembro que eu me coloquei num lugar de dor tão grande, foi uma dor tão grande, uma vitimização tão grande, que eu dizia para Deus, como é que você permitiu uma coisa dessa? Você não me ama, porque se você me amasse, você não ia permitir uma coisa dessa. E eu tive que me desressentir de Deus. Eu tive que entender que eu era a coautora da minha história. E que eu era que estava escrevendo aquela história. E que eu é que tinha permitido viver essa experiência dessa forma. E que isso era um livre-arbítrio. E que eu precisava entender que isso só aconteceu porque eu entendia ele fora de mim. E quando eu entendi que ele habitava em mim, que ele estava dentro de mim, a chave virou. Porque aí eu comecei a entender que ele é tudo. E que eu sou tudo. E que eu só mereço o melhor. Eu tinha uma crença e um aprendizado de que eu tinha que entrar dentro de uma caixinha e ser a menina boazinha, a comportadinha, aquela que estava dentro das regras e dos padrões para ser aceita por ele. E não é assim. Não é assim. Do jeito que você é, criatura, você já é aceita e amada pelo Criador. Basta você entender isso. E isso é fazer as pazes com o Criador. Isso é deixar de ressentir. Porque aí quando você começa a sentir aquela amorosidade, aquela sensação, aquela unidade, é uma coisa que é difícil até de falar em palavras. E isso sim, é uma coisa que emociona. Emociona. Falar da relação com o Criador, às vezes é uma sensação que eu tô parada e eu me percebo dançando. E a pessoa, tá tão feliz. E eu tô. A gente... Eu nem sei, quando eu observo, eu sou, né? E essa é uma sensação muito gostosa, é uma experiência única, maravilhosa. Então, assim, essa é a troca que eu queria falar com você hoje. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, então
eu quero que você, se você tá aqui me acompanhando até agora, eu acho que já vale o like e vale você ficar até o final. Porque agora, gente, eu vou te falar 5 minutos do que é o Theta Healing, só porque você pode ter caído de paraquedas aqui. Mas se você quiser saber mais do que é, tem outros vídeos do canal, assiste. Eu não vou me deter muito nessa explicação hoje, porque senão o vídeo vai ficar mais longo ainda. E o Theta Healing é uma prática de ressignificação, tá? Então, o que é essa ressignificação? Quando a gente identifica todas essas crenças, a gente, identifiquei, e agora? Bota a mão na cabeça? Não. A gente vai ensinar para o nosso cérebro que existe uma forma diferente, que existem aprendizados que são diferentes. E isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma meditação, porque nessa meditação a sua onda cerebral vai ficar mais longa e com amplitude menor. Então, o comprimento fica maior e ela fica mais... É como a onda que você fica quando você está indo pegar no sono, quando vai acordar, ou uma criança até 7 anos, que é o momento onde a gente é, de fato, mais programado. E aí, quando a gente está nesse estado, é como se a gente meio que enganasse o subconsciente e a informação começa a passar. Então, tipo, se eu tenho um aprendizado, como eu tinha, das dificuldades do que eu ressentia. Então, aquilo que eu ressentia, eu aprendi e coloquei como uma máxima, como uma verdade. E aí, eu quero ensinar a mente que existe uma outra verdade, eu vou baixar essa vibração e dizer qual é essa outra verdade. Por exemplo, pegando o exemplo aqui do meu irmão. Homens assim mandam. Homens assim estão no comando. Homens assim querem ter o controle. Homens assim... E eu vi que não, que é apenas uma postura de quem está numa linha de comando. Então essa é a postura. E aí, quando eu disse, eu vou fazer as pazes com essa postura. E aí eu dei o comando que é bom conviver com um homem que é provedor. É bom conviver com um homem que é o líder da família. É bom conviver com um homem que possa cuidar de mim e da nossa família. É bom me abrir a esse cuidado de ser protegida, de receber, de estar aberta à nutrição, mas também receber a nutrição do amor. Entender que eu sou um ser completo, ele é um ser completo, mas não precisamos nos completar. São pessoas que são completas. E esses novos níveis de significação, a gente vai colocando isso com esse tipo de programação de onda, porque ela entra a nível de subconsciente, e aí a gente vai dando novos sentidos à nossa vida. Isso é o Theta Healing, tá? Então, se você ficou comigo até agora, eu convido você a ficar para a gente fazer um Theta Healing, onde você vai se autorizar a estar livre do seu passado, a viver no seu presente, a entender que o passado foi bom do jeito que era e que você se abre ao passado e a uma vida diferente, sem ser copiando as experiências que você teve do passado. Aquelas experiências aconteceram, mas elas podem acontecer de uma forma diferente e mais elevada. Essa é a programação que a gente vai dar, tá? E com certeza vai ter um momento em que eu vou pedir para você lembrar aquela coisa que mais você ressente. E aí eu queria que você olhasse, como não olhasse, colocando numa postura de observador, como se, imagina só, usa a tua imaginação, imagina que aqui é o palco, tá? E aqui é você, o personagem. Olha para você, olha os outros personagens que estão envolvidos. Como você poderia olhar para isso diferente, se harmonizando com isso, de uma forma que você se sinta liberto, que você deixe isso lá no passado, que você diga, olha, isso é um aprendizado, obrigado, eu aprendi com isso. Agora eu quero ter uma experiência diferente, com mais poder. E como seria essa experiência com mais poder, com mais sabor, com mais cor? E você vai modelando isso na sua mente, tá? Então vamos lá. Fecha os teus olhos um pouquinho, respira fundo. Aproveita esse momento. Se você chegou até aqui, porque você sabe que é o seu momento de se entregar. Você está procurando em busca dessa oportunidade de se encontrar com você mesmo, de se harmonizar com o ser maravilhoso que você é. Então só respira. A partir de agora obedece o comando da minha voz naquilo que fizer sentido para você. Você diz um sim no seu silêncio, naquilo que não fizer sentido, você apenas diz um não. E vai ser instalado somente aquilo que fizer sentido para o seu coração. Então eu convido a você agora a observar
O ar que entra, o ar que sai, o ar que entra e o ar que sai na tua respiração. Observa os pontos de tensão no teu corpo. À medida que você respira, traz esse oxigênio para esses pontos de tensão e permite que ele fique mais relaxados, mais tranquilos. Eu te convido agora a imaginar um ponto de luz verde no centro do teu coração. E aí vai imaginando que você dentro desse pontinho, esse pontinho vai crescendo, essa luz verde vai se ampliando, e você vai colocando só pessoas que você ama. Vai trazendo para esse momento pessoas e momentos em que enche teu coração de alegria, de calor, onde você se sente preenchida em paz e harmonia. Respira fundo, se conecta. Respira mais uma vez, relaxa. E agora dentro desse lugar, desse pontinho verde, onde tem tanto amor, tanta paz, tanta harmonia, se vê aí no centro, se coloca bem no centro e deixa essa energia amorosa ancorar em você. É necessário dar espaço para essa energia ser sentida, ser percebida por você. Se os pensamentos vierem, deixa os pensamentos, agora não, agora é o meu momento de perceber essa energia amorosa que eu experiencio através das pessoas, que eu experiencio quando eu contemplo a natureza. Respira, vai imaginando que esse ponto cresce, cresce, cresce. Imagina ele numa cor verde, vai deixando essa cor verde se ampliar por todo lugar que você está. Pelo cômodo que você está agora. Ampliar no tamanho da tua casa inteira, do teu bairro inteiro, da tua cidade, do teu estado. Vai ampliando, 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 ampliando com o poder da tua consciência, da tua imaginação, até que você vê todo o planeta Terra invadido com essa cor verde. E aí você começa a se imaginar flutuando, flutuando, subindo, subindo. Porque essa sensação te deixou tão leve que você sobe, 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 sobe para o infinito, para o além. E você começa a perceber uma camada de cores gelatinosa, as cores do arco-íris. E em cada cor você observa uma forma geométrica representando as leis universais. E você não se detém nessas camadas, você apenas continua a subir, 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 até que você encontra uma névoa rosada representando a compaixão, o amor. E você mais uma vez se delicia nessa sensação de amor, de compaixão, até que mais em cima, você vê uma luz branco perolada e iridescente. E você decide ir até lá. Aí você percebe que tem uma porta. Você entra nessa porta. E quando você entra nessa porta, é que parece que quando você coloca o pé, você já começa a deixar de ver o seu pé, porque tudo vai virando branco perolado. O seu pé deixa de existir, suas pernas, seu corpo. E você começa só a perceber, ser só consciência, sem forma. E é uma sensação tão gostosa, tão amorosa. É o ponto zero. É a substância amorfa.
aquela que dá a criação de todas as coisas. E com essa sensação de ser apenas consciência, você me permite ensinar todas as células do seu corpo que você já sabe qual a mais alta e elevada definição do que é o amor incondicional, do que é o Criador de tudo que é, e que você é merecedor, pertencente, e que você agora faz as pazes com o Criador de tudo que é, e que agora você se percebe ser um com o Criador de tudo que é, que você já sabe que é seguro viver a sua vida com essa unicidade, se percebendo, sentindo, vibrando essa sensação, esse amor, essa docilidade, essa harmonia, essa paz. Você me permite ensinar isso em todas as células do seu corpo, independente do nível de aprendizado que você tenha tido em algum momento, de que você não é merecedor, de que você precisa fazer coisas ainda para ser aceito pelo Criador. Você me permite que esse aprendizado seja desconstruído agora e seja ressignificado pelo aprendizado de que você é bom e merecedor o suficiente para ser um e fazer parte do Criador de tudo que é. Você me permite? Se você disse sim, recebe agora o download de Criador de tudo que é comandado em todos os níveis, independente do nível, a partir do nível histórico, a nível de DNA, que essa pessoa já sabe como, onde, de que forma se perceber ser um com o Criador de tudo que é, já sabe como, onde, de que forma manifestar esse amor incondicional, sabe onde, como, de que forma viver a sua vida, se perceber em unicidade com o amor incondicional, já sabe materializar a sua vida com esse novo olhar do amor incondicional, já sabe viver novos cenários, novas relações a partir desse novo conceito do amor incondicional, já sabe que o amor incondicional é possível, já sabe perceber e se conectar com esse amor incondicional em todas as células do seu ser, em todos os níveis, inclusive a nível histórico e a nível de DNA. Agora, sentindo esse amor incondicional de tudo que é, eu convido a você a se imaginar no palco, que é a grande vida, e nesse palco escolhe a situação de ressentimento que você quer ressignificar hoje. Sente novamente a dor que aquilo tudo te causou. Imagina o que pior poderia acontecer com você dentro daquele cenário. Experiencie o que pior poderia acontecer com você. E agora, se coloca como um observador que está de fora da cena e te vê apenas como um personagem lá dentro, vivendo a pior situação em que esse cenário poderia te levar. Observa de fato qual o aprendizado que está ali. E decide como uma forma de se libertar, de se autorizar e ir além. Decide encerrar essa cena agora. Observa o aprendizado da situação. Leva com você somente o aprendizado, não aquele aprendizado que te paralisa, mas aquele aprendizado de quão melhor, de quão potente, de quão diferente essa situação poderia e deveria ser vivida. Se você se vê nesse cenário como uma vítima, como seria a sua versão de poder? Como seria você diferente aí dentro desse cenário? Vai se imaginando grande, poderoso, tomando as rédeas da situação e da sua vida. Vai sentindo a sensação em todas as células do seu corpo, de como é você no comando. Você no seu lugar de potência, você no seu lugar de conexão com o todo, você podendo reescrever a sua história.
Se harmoniza agora com esse momento, agradecendo, porque ele te ensinou o suficiente. Te ensinou com tanta sabedoria que você não precisa mais repetir essa lição. E vai focando nos pontos diferentes. Como é o seu novo ser, como é a sua nova forma de agir. Se colocando na posição de observador, o que você faria diferente, como você agiria diferente. Vai se vendo de uma forma plena, de uma forma poderosa, de uma forma com autoridade sobre você mesmo. Vai se vendo como o coautor da sua história e escreve um final feliz. Faz uma revisão da cena. O que é que você ainda melhoraria nessa situação? Para colocar um ponto final de vez nessa situação. E para que você siga livre a partir de agora. Considera nesse momento que você não vai mudar outra pessoa. Outra pessoa é assim porque decidiu ser. Você está tomando uma decisão agora, fazendo uma escolha por você. E é por você que você vai fazer as pazes com você. Que você vai fazer as pazes com essa situação. E que você vai liberar essa pessoa que está nessa situação. Observa o cenário, observa a vida linda que tem pela frente, que você acabou de reescrever, se colocando no seu lugar de poder. E se você me der autorização, eu instalo agora o comando. Criador de tudo que é comandado em todos os níveis, inclusive a nível histórico, que essa pessoa já sabe como, onde, de que forma viver a vida dela livre do ressentimento. Que ela já sabe qual a sensação de se ver livre do ressentimento, da mágoa por ela mesma, da mágoa pelo Criador, da mágoa pelas pessoas envolvidas, pelo cenário em si. Que ela já sabe como, onde, de que forma se perceber de uma forma diferente, se perceber de uma forma poderosa, se perceber de uma forma transformada, onde ela é livre, onde ela sabe reconhecer a sensação de poder e de liberdade, onde ela pode ser feliz, onde ela tem a liberdade, a autorização para ser feliz, onde ela escolhe somente manifestar situações onde ela se perceba de uma forma poderosa, potente, livre principalmente das dores e do ressentimento do passado, para que ela possa materializar uma vida mais livre, mais leve, mais fluida, que ela já sabe como, onde, de que forma se conectar ao presente e atrair o futuro com mais liberdade, mais alegria, mais harmonia, mais felicidade, mais situações poderosas, mais situações de vitória, mais situações de comemoração, de liberdade, de felicidade, de pessoas que são íntegras, de pessoas que veem colaborar e somar, que ela já sabe como, onde, de que forma seguir firme, dar passos firmes pela vida, que ela já sabe como, onde, de que forma viver uma vida mais tranquila, mais feliz, mais harmonizada, em todos os níveis. Esse comando é dado em todos os níveis, inclusive a nível histórico, e está sendo modificado esse aprendizado a nível de DNA. Está tudo feito. Agora eu convido você a se imaginar novamente nesse lugar cheio de luz, branco, perolado e iridescente. Vai deixando esse cenário virar fumaça, virar apenas luz, branco, perolado e iridescente. E vai sentindo no seu corpo como se cada célula do seu corpo, cada organela recebesse esse poder agora do branco, perolado e iridescente. Muito embora você não saiba mais a sua forma, você é consciência.
E essa consciência está em unicidade com o Criador. E você é merecedora de experienciar essa sensação do amor incondicional. Vai imaginando que cada célula do seu corpo começa a ser refeita e começa a te dar um formato. E vai trazendo esse formato da pessoa extraordinária que você é, que você merece ser, que você projeta ser. Tira uma foto mental dessa nova você. E agora cruza a porta de volta, sai do branco perolado, vem fazendo o caminho de volta, passa novamente pelo rosa da compaixão, do amor, vai passando novamente pelas camadas coloridas da cor do arco-íris. Começa a ver luzes claras, escuras, começa a avistar a terra e vai se aproximando da terra, vai ver novamente o campo verde de amor que você instalou. Entra dentro desse campo, se observa novamente no espaço onde você começou essa meditação, vai observando o seu corpo e instala essa nova sensação de você, desse corpo físico que está aqui meditando. Observa como se sente, como se percebe. E no seu momento, pode abrir os seus olhos. E aí, como é que foi para você? Esse vídeo ficou um pouco longo. Eu vou pedir para que eles dividam um pouco, ficar parte 1 e parte 2, tá? E se você chegou aqui até o final, eu tenho certeza que vale a pena deixar o like, compartilhar isso com alguém. Eu vou pedir também para a equipe deixar dividido a parte que vai só para meditação, porque eu sei que você tem várias coisas ainda para ressignificar. Então faz essa meditação quantas vezes for necessário, quantos cenários e quantas partes da sua vida você quer ressignificar. Imagina que só de uma situação eu tive que fazer várias ressignificações. Isso não vai ser diferente com você, criatura. Então, se você gostou desse conteúdo, se você quer compartilhar isso com alguém, deixa teu like, porque é uma forma da gente fazer com que esse conteúdo chegue para mais e mais pessoas. Se você gosta de conteúdos como esse, compartilha também com aquelas pessoas que você acha que vai gostar desse conteúdo. E deixa aqui nos teus comentários. Eu escolho viver a minha vida livre do ressentimento. Eu escolho viver a minha vida livre do ressentimento. É muito importante quando você escreve isso, porque você tem autoridade sobre a sua vida. E quando você afirma isso, escreve isso ganha uma força ainda maior. Isso ganha um poder de materialização ainda maior. Então, toma essa decisão por você mesmo. Viver a sua vida livre do ressentimento. Deixa isso aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Gratidão por ter ficado comigo até agora.